Toda a criação de Deus está cheia de exemplos de grande sabedoria, de um entendimento e de uma compreensão tal que para nós foge completamente do contexto em que consigamos entendê-la. Ao contemplarmos as abelhas, nós encontramos algo muito interessante. A abelha é um ser extremamente inteligente. Você sabia que não existem escolas de abelhas? A abelha não vai para a escola para receber um certificado de voo. A abelha não faz um sistema de posicionamento GPS ou coisas parecidas. Por falar nisso, você sabe onde fica o norte? Sabia que a abelhinha já nasce com isso? As abelhinhas sabem exatamente o posicionamento delas em relação ao Sol. Tanto é que na comunidade de abelhas tem vários grupos diferentes. Cada um tem uma função. Tem um grupo de abelhas na colmeia que elas têm uma função específica. Elas saem à procura de alimento. Quando elas voltam para a colmeia, todo o povinho ali, as abelhinhas ficam em volta para saber se elas acharam alimento. Essa abelha que voou para lá procurando, ela vai literalmente em direção à colmeia, ficar se movimentando num ângulo específico, bzz, e volta, de novo, bzz, e volta, de novo, bzz, e volta. Esse ângulo que ela faz indica em relação ao Sol qual o ângulo que as outras abelhas precisam viajar para encontrar comida. Elas funcionam em relação à luz do Sol. E não somente isso, tem uma distância que ela fica percorrendo. Ela vai e faz bzz e volta, bzz e volta. A quantidade de batidas de asas e vibração e o tempo que ela faz indica qual a distância que as outras abelhas têm que voar naquela direção até chegar onde está a comida. Se eu pedir para você que você fosse, após o término da mensagem, a 27 graus sudeste, percorresse 843 metros sem o auxílio de instrumentos de medida, exatamente onde eu enterrei uma nota de R$100. Sabe o que iria acontecer? Esse terreno iria ser escavado em toda a sua área, em toda a sua extensão, numa distância aproximadamente entre 300 a 2.000 metros, porque você não saberia partir daqui num ângulo de 27 graus a sudeste, nem ter a noção exata de 843 metros, e talvez muito menos saber onde fica o norte. A abelha nunca foi na escola. Ela sabe onde fica o norte. E ela indica para as outras abelhas aonde ir e como fazer para chegar lá. Pergunta: como as abelhas desenvolveram todo esse mecanismo de comunicação? Resposta: se você acredita que foi a evolução, eu desafio você a vir aqui explicar como isso aconteceu e terminar o resto da mensagem. As abelhas são fascinantes. Elas têm um sistema de controle de temperatura que é impressionante para não derreter. Quando é inverno, a cera não derrete, o mel está intacto, mas depois vem o verão e o calor. As temperaturas vão para acima de 30 graus. Como fazer para não derreter o mel e a cera dos pequenos favos onde o mel se encontra? Tem um grupo de abelhas que se alinham na direção correta, porque a colmeia é feita e desenhada para ter movimentação de ar. Todas elas se alinham e batem as asinhas na mesma direção, fazendo simplesmente um grande corredor de vento para resfriar a colmeia. Controle de temperatura. E ainda tem gente que diz que Deus não existe. Me diz como um inseto tem essa inteligência. Isso prova a grandeza da sabedoria daquele que as fez.